Alô, alô, guerreiros, como vão? Tudo bem? Guarda Municipal de São Luís, professor Sormani Alves. Eu, juntamente com o implacável concurso, iremos fazer de tudo para que você possa realizar o seu sonho de trabalhar nessa linda e maravilhosa cidade de São Luís do Maranhão, ok? Eu queria até dizer para vocês que o edital de vocês, muito curto, muito objetivo nessa parte de conhecimentos geográficos, culturais. Então, o que está pedindo no edital de vocês? Conhecimentos geográficos, conhecimentos culturais, conhecimentos sócio. Esses sócios seriam sócio-históricos. Então, por exemplo, eu coloquei para vocês conhecimentos, a primeira aula que eu passei para vocês, conhecimentos geográficos, dei a noção toda geográfica da cidade de São Luís para vocês. Agora, o conhecimento cultural, que é muito forte na cidade de São Luís, então pede-se conhecimento cultural, as manifestações principalmente, e depois na próxima aula eu vou passar para vocês a questão de sócio-histórico, ok? Completando aí as nossas aulas de acordo com o edital, beleza? Então, agora a gente vai começar sobre a questão dos aspectos culturais de São Luís do Maranhão. Como vocês já viram, olha novamente aí a foto, né? Essa ilha maravilhosa que tem um centro histórico, essa ilha que foi fundada aí por franceses em 1612. Então, São Luís, essa área aqui, ó, que atualmente pertence ao Maranhão, foi palco de grandes disputas no passado, principalmente durante o início do período colonial. Assim como todas as áreas, viu, gente? Todos os locais, assim como todos os locais, o que acontece? Essas áreas os índios dominavam, lógico, né? Quando os portugueses chegaram aqui, todos vocês sabem que realmente os índios dominavam principalmente a questão do litoral. Não era uma população tão grande no litoral, tinha mais até no centro do país, mas o litoral todo era ocupado por isso. Os portugueses chegaram, não se interessaram pela terra, os índios que eles encontraram eram os índios potiguaros e tupinambás, e aí eles começaram a colonização da região de São Luís do Maranhão. Voltando aos slides aí, está escrito: o território pertencia aos índios potiguaras e tupinambás, mas após o período conhecido como descobrimento do Brasil, quando foi descoberto o Brasil, né, na verdade eles chegaram e apossaram, porque já estava aqui, as invasões estrangeiras tornaram-se constantes. Vivia os índios potiguaras, como essa foto aí dos índios potiguaras, tupinambás, enquanto os portugueses chegaram, então realmente eles mudaram a situação. Inicialmente quem comandou aqui no caso foram os espanhóis, depois vieram os portugueses, tá? Tem uma coisa que eu vou colocar para vocês aqui. Quando os espanhóis chegaram, ou os portugueses chegaram, eles vinham atrás de ouro e prata. Então, se não era ouro e prata, se não tivesse ouro e prata, eles não importavam mesmo, não, né? Eles deixavam para lá, tá? Então, os espanhóis chegaram primeiro, depois vieram os portugueses, e como eles não se interessaram, os franceses acabaram tomando conta da região. Por um período, eles tomaram conta da região por falta de interesse de Portugal, tá? Na região, porque o falta de interesse não tinha ouro, como no litoral do Brasil não tinha ouro. Então, isso aqui, ó, inicialmente foram os espanhóis, depois vieram os portugueses. Por último, como eu falei com vocês, foi a vez dos franceses, que chegaram em 1612 e travaram muitas lutas até conseguir originar a França equinocial, que eu vou falar com vocês quando for falar da parte sócio-histórica, como que eles queriam fazer uma nova França, né? Porque, na verdade, o que acontecia em questão com os franceses? Os franceses, eles vinham para cá, os franceses, quando eles vieram para o Brasil, porque eles não concordaram, porque os primeiros países a se formar foi Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Então, como Portugal e a Espanha chegaram na região, e a Espanha principalmente encontrou muito ouro, e fizeram até o Tratado de Tordesilhas, dividindo o Brasil numa parte espanhola e outra parte portuguesa, a França se achou no direito de vir também. Então, ela queria colonizar alguma terra aqui. Ela chegou no Canadá,
mas também não vai encontrar ouro, como a Inglaterra chegou nos Estados Unidos, né? Então eles não encontraram, mas eles tinham um objetivo de vir. Então eles começaram algumas invasões mesmo. A França invadiu a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, fez a França Antártica, foi expulso depois de 5 anos, e depois ela vai querer invadir a questão do Nordeste na região de São Luís. Então vamos lá nos slides. Então as batalhas, por último, vai ver dos franceses que chegaram em 1612 e travaram muitas lutas até conseguir originar a França equinocial. As batalhas pelo território continuaram até o ano de 1621. Eles fundaram São Luís em 1612 e até 1621, quando o Brasil dividiu-se em duas grandes unidades administrativas, o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil. Olha pelo mapa lá, o Estado do Maranhão e Estado do Brasil. Foi dividido dessa forma. Uma parte aí que estava escrito no mapa do lado pertencia à frente norte e a outra do sul. Esse tratado, essa divisão aí que está, é o Tratado de Tordesilhas. E o restante do Brasil, a oeste, todo pertencia à Espanha. Esse lado leste que vocês estão vendo pertencia a Portugal. Então foi dividido em dois estados. O Brasil foi dividido assim, Estado do Maranhão e Estado do Brasil. E São Luís foi a capital da primeira unidade administrativa do país. Para você ver como foi a importância da cidade, tá vendo? A primeira capital do Estado do Maranhão foi a questão de São Luís, tá? Justamente que os franceses estavam lá para tentar evitar mais invasões francesas. Então, com tanto interesse estrangeiro, aí como vocês viram, Espanha, Portugal e França, a região tornou-se um espaço de grande mistura cultural, principalmente Portugal e da França. Então, vem um aspecto cultural que a gente está vendo aí. Arquitetonicamente, a influência portuguesa é mais evidente. São Luís tem diversos casarões coloniais e construções históricas com azulejos típicos de Portugal. Isso é uma questão, vocês estão vendo algumas fotos aí de questão dos azulejos, isso é tradicionalíssimo mesmo, principalmente no centro histórico de São Luís do Maranhão. A questão das casas revestidas de azulejos portugueses, para tentar dar uma esfriada na casa, já que o clima era muito quente, batia o sol, por exemplo, dava uma esfriada nisso aí. Era assim que eles pensavam estar fazendo essa situação, tá? Então, esses azulejos que vocês estão vendo aí são azulejos de Portugal, que acabou ficando, tá certo? Então, a Ilha do Amor, como também é conhecida a cidade de São Luís, foi durante muito tempo a terceira mais importante economia do país, baseada principalmente no algodão. Teve um período, que a gente vai ver a questão de história depois, né, que realmente São Luís do Maranhão, a questão do algodão era muito forte, porque a Inglaterra estava em Revolução Industrial, os Estados Unidos estavam em guerra, e eles principalmente começaram a plantar algodão na região, e ela se desenvolveu. São Luís foi bem desenvolvido, tá? Mas aí teve o problema, né? Porque a mão de obra era mão de obra escrava. E os escravos, depois que acabou ali a escravidão, né, São Luís perde essa referência de econômica, tá? Então, no slide, tudo degringolou com o fim da escravidão, pois era o que tornava o comércio tão rendável, além da concorrência do algodão com os Estados Unidos, que eu falei com vocês. São Luís, olha para você ver uma coisa, hoje é a terceira maior população negra do Brasil, por causa de escravos demais na região, ficando atrás do Rio de Janeiro e Salvador. Um dado até importante, tá vendo? Isso a gente viu nos aspectos geográficos, eu falei com vocês o tanto, né, que a maioria da população se considera negra, eu já tinha falado com vocês. Ainda que tenha sido a capital dos estados mais pobres do Brasil durante quase todo o século XX, a ilha recentemente deu um salto de infraestrutura e ficou bem mais segura. São Luís, hoje, está se recuperando muito, de fato, porque no século XX ela foi uma das capitais mais pobres do Brasil durante praticamente quase que o século XX todo. Ela já foi uma quarta economia principal do Brasil no século XVIII, século XIX. A questão do ciclo do algodão foi importantíssima, né? Foi locais de invasões, por exemplo, da França de querer tomar a região. Uma região muito próspera, entendeu? Muito bem localizada, estrategicamente muito bem localizado. Eu já falei com vocês na parte de geografia, os portos que tem, é muito bem localizado, tá? Então, mas só que depois desses ciclos todos e com o fim da escravidão,
A cidade manteve a maioria da população negra, né, a terceira maior do Brasil, como eu falei com vocês, mas a cidade ficou muito pobre. E durante o século XX todo, praticamente foi uma das piores, a capital mais pobre do Brasil. Ainda é, no caso, mas tem melhorado bastante. Muito, principalmente nos últimos anos, a cidade está com mais segurança. Voltando à questão do slide. São Luís é a capital da maior cidade do Maranhão. Além de belezas naturais e arquitetônicas, está ciente da história, cultura riquíssima que ela tem. É o que está pedindo no edital de vocês, da questão da cultura. Como uma cultura riquíssima, podemos citar como principais festas as celebrações da cidade, que é o reggae maranhense, que é diferente do reggae, o tambor de crioula, o bumba meu boi, as festas juninas como São João e o cacuriá, que são típicos da região. Esses são os aspectos culturais, além disso, aí a gente falar sobre o centro histórico de São Luís. Esses são os aspectos culturais necessários. Se você acessar o site que eles colocam lá no edital de vocês, vocês vão ver que eles colocam justamente muito desses aspectos culturais. Não todos aqui, mas eu estou colocando todos os aspectos culturais, já que está colocando no edital de vocês conhecimentos culturais. Então vamos ao primeiro conhecimento cultural aqui. São Luís é uma das 3 capitais brasileiras que fica em uma ilha. Primeiro que eu vou falar sobre o reggae, tá? A questão do reggae aí, pela foto vocês estão vendo, que até em São Luís tem o Museu do Reggae do Maranhão, né, o estilo de dança, tá? Então o reggae que veio da Jamaica. Como chegou em São Luís? São Luís é uma das 3 capitais brasileiras que ficam numa ilha. A outra é Florianópolis e a outra é Vitória. Então as 3 capitais que são uma ilha no Brasil. Por conta desse isolamento, que a condição da ilha impôs, e é claro, por estar tão longe de outras cidades importantes do país, as novidades custavam chegar em São Luís. Imagina, né? Uma ilha ainda, então difícil de chegar alguma coisa nessas cidades. Né? Então era mais difícil. Então na década de 70, diz o pessoal, que começaram a tocar no rádio músicas que vinham de outros locais. Eles não conheciam as letras, né? Não conheciam nada, mas sabiam que era um ritmo muito interessante e um ritmo que veio da Jamaica. Então isso conta-se em São Luís. Então, para ver como está isso aí. Ó. Então, lá pelos anos 70, alguns habitantes começaram a ouvir, 70 do século 20, tá, gente? Século passado, começaram a ouvir numa frequência de rádio uma música bem diferente, numa língua super estranha. Era uma rádio da Jamaica que tocava reggae. Então o pessoal ficou assim, achando isso o máximo. Só que eles não sabiam como dançava desse jeito, como que era. Então o que eles fizeram? Alguns ludovicenses, você sabe que na São Luís é considerado ludovicenses, resolveu dar um jeito de ir para a Jamaica. Aí se conta que alguns vieram com alguns discos, espalhando o ritmo do reggae na ilha pelas ondas do rádio. Logo, ele se tornou o ritmo preferido da população, especialmente das classes mais baixas, e foram tocando essas coisas todas. Só que eles não sabiam como que ia dançar, entendeu, gente? Eles não sabiam o que era o ritmo, eles ouviram pelo rádio, você não tem uma televisão para te mostrar como hoje tem as redes sociais e tudo mais. Então eles fizeram o reggae do Maranhão, o reggae de São Luís, que é diferente, né? Lógico que tem o Bob Marley, Jimmy Cliff, então o pessoal todo ouve as músicas de reggae, mas eles têm os próprios, Maranhão tem o próprio, tá? Então aí, ó. Daí pegou-se um pouquinho do forró, olha o que eles fizeram com o reggae. Misturou um forró, um pouquinho de sarração pura e simples, outras danças mil, surgiu a dança do reggae, o reggae do Maranhão, que em São Luís se dança coladinho, assim desse jeito. Vendo? Bem diferente da questão disso aqui, ó. Aí é o Museu do Reggae, o Jimmy Cliff, a foto dele aí do lado, estão vendo aí, certo? O reggae, e tem um museu, então você vê que é tão importante para a cidade, o ritmo é tão forte na cidade, que até tem um museu especializado em reggae no Maranhão, tá? Até as cores de alguns times de futebol em homenagem à questão do reggae também, certo? Então, é o ritmo ditado em São Luís. Certo? A Jamaica brasileira, como o pessoal diz, acostuma a colocar, tá, gente?
Então, esse é o ritmo daí da cidade. Um dos aspectos culturais. O outro aspecto cultural que eu vou colocar para vocês é o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi, que também é muito utilizado na região, principalmente nas épocas perto do carnaval, e já é uma tradição. Então, a primeira tradição, o reggae. A segunda que eu vou colocar agora é o Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi, a tradição da festa remonta ao século XVIII. Olha o tempo, tá vendo? Então se conta a mesma história. A dança sempre conta a mesma história, com algumas variações. O senhor fica fulo da vida com seu escravo por ter matado seu boi. Na verdade, o escravo estava atendendo o desejo da esposa do senhor, que queria comer a língua do boi. Aí, no final da representação, consegue a muito custo ressuscitar o boi e todos dançam e celebram. Aí bem folclore mesmo, tá vendo? É muito folclore, mas é uma tradição. É uma tradição da cidade de São Luís, a questão do Bumba Meu Boi. A história geralmente é a mesma, tá? O pessoal, algumas mudanças, mas praticamente é essa mesmo. Voltando. Aí o boi, Bumba Meu Boi, né, que tá aí uma foto aí, ó, enorme de como que é a tradição no centro histórico de São Luís, né? Eles carregam multidão, turistas e tudo mais. O Bumba Meu Boi já sofreu perseguição por ser uma festa da parte pobre da população. Porém, hoje em dia se tornou algo super democrático. Os ludovicenses têm um orgulho enorme dessa tradição. Basta a primeira matraca começar a tocar que já cai todo mundo na dança, como vocês estão vendo aí na foto, como vocês estão vendo aí também nessa outra foto. Falei de reggae, falei de Bumba Meu Boi. Um outro aspecto cultural muito importante é o tambor de crioula, também muito tradicional, em São Luís do Maranhão. Que, inclusive, já estou mostrando para vocês, tem a Casa de Tambor de Crioula. Você vê como que é forte a questão da cultura disso aqui. Assim como o reggae, o caso de tambor também importante. O tambor de crioula é patrimônio cultural imaterial do Brasil. Tá, gente? Então ela ficou, um patrimônio imaterial cultural do Brasil. Esse ritmo também se ouve por todos os cantos do centro histórico. Consiste de 3 tambores de tamanhos diversos, com o maior fazendo cortes bem graves e pesados. Reparem na foto que tem um tambor maior e os outros 2 menores, e esse maior que faz os cortes mais graves e pesados. Começa por ele, tá? Olha, você repara na foto ali que tem um tambor maior, tá vendo? Um tambor maior, um médio e um pequeno. Bem tradicional disso. Começa com a fogueira sendo acesa, olha lá, ó. Repare a fogueira acesa, para esticar o couro dos tambores. Depois, as mulheres e os homens que quiserem vestem saias rodadas, tanto o homem quanto a mulher, né? Vou sentar aqui nessa foto, a mulher fazer dessa foto, tem que ser saia rodada, para poderem rodopiar ao som do batuque. No centro histórico de São Luís, existe a Casa do Tambor de Crioula, um espaço contando uma breve história do ritmo e acontece muitas atividades, oficina e coisas afins, além de exibições. Tá vendo? Casa de Tambor de Crioula. Tá? Patrimônio imaterial do Brasil. Então, nós já vimos a questão do reggae, importantíssimo na cidade, é um aspecto cultural importante, o Bumba Meu Boi e a Casa de Tambor de Crioula. Tá? São 3 ritmos dos aspectos culturais importantes da cidade de São Luís. Se está pedindo conhecimentos culturais no edital de vocês, estamos falando sobre ele. O próximo, Cacuriá. Dança, essa é típica do Maranhão. É de contexto mais sexual, tá, gente? É uma dança e umas músicas, mais no contexto sexual lá. Ritmo menos conhecido por quem visita São Luís, mas é muito engraçado e dançante. Para quem visita, para quem é de lá, conhece bastante. É mais fácil de ouvir durante as festas juninas. O ícone disso aqui, ó, o grande expoente, foi Dona Tetê, que era uma senhora desbocada e divertida. Então, começaram a fazer música e tudo mais. Lembra muito o samba baiano, mas todas as letras são de conteúdo sexual. Então, tem Cacuriá de Dona Tetê, aí que sai pelas ruas na festa junina também. Tá? Muito conhecido na cidade. Às vezes as pessoas
as pessoas de fora não conhecem bastante, né? Mas quem vive em São Luís conhece, como está pedindo conhecimentos culturais, temos que colocar isso. Se você vai trabalhar nesse local, se você vai trabalhar em São Luís, então conheça as tradições culturais, porque com certeza você vai estar trabalhando um dia dessas festas ou participando dela mesmo, né? Com certeza. O próximo, São João, que é o famoso Nordeste todo, tá, gente? Não é só questão de São Luís. Você sabe muito bem que na Paraíba, o Nordeste todo. Colocar da Bahia até lá no Maranhão, todo o Nordeste é famoso. É o festejo mais popular do Nordeste. E praticamente qualquer cidade que você vai do Nordeste, por exemplo, tem a grande festa de São João e não é diferente, em São Luís. Antes mesmo de São João, comemorado dia 24 de junho, a cidade já entra no clima da festa. Olha aí, ó, tá vendo? A questão de São João, famosíssimo. No início do mês, as ruas começam a ficar enfeitadas com as tradicionais bandeirinhas de São João, tradicionalíssimo em todo o Nordeste. Destaque também para diversas barraquinhas com venda de pratos e doces típicos, tudo ao som de muita música, com quadrilhas juninas e o forró pé de serra. Tá? São João, então, já é uma coisa mais tradicional no Nordeste inteiro. Então, se é no Nordeste inteiro, então São Luís também não ficaria diferente, assim como o Carnaval. Então, vamos lá na próxima aí, que seria a questão do Carnaval. O Carnaval. Assim como as grandes cidades brasileiras, São Luís também comemora durante 4 dias a festa mais popular do Brasil, que é o Carnaval. E olha como que fica lotado. Que diferença tem isso para Salvador, tá vendo? Diferença a gente tem por questão do Rio de Janeiro. Carnaval de rua, tá vendo? Carnaval de rua, lotado, do mesmo jeito. A gente às vezes nem vê falar, porque a gente vai falar muito do Nordeste, a gente fala muito de Recife e Salvador, né? Sendo que o São Luís também tem. Olha pelas fotos também como que é, grande. A capital se transforma em várias cores, ritmos, sabores e muita diversão. Na programação, uma mistura de escola de samba, com blocos carnavanescos tradicionais e, é claro, as manifestações de cultura local. Tá? Aí você tem a cultura local, você tem o Meu Boi, a questão do curiacá, ok? O tambor de crioulo. Então mistura-se muita coisa. E mesmo o povo sai nas ruas também no carnaval de 4 dias. É uma mistura do carnaval com tradições culturais de São Luís. Ok? Próximo aqui é o grande centro histórico de São Luís, que é lindíssimo esse centro histórico aí, vocês estão vendo aí. Praticamente são 4.000 casarões aí que são preservados como questão do centro histórico. Esse centro histórico, que começou aí quando foi fundado em 1612 pelos franceses da cidade de São Luís, né, quando foi fundado, mas depois foram expulsos e os portugueses tomaram o local e fizeram esse grande centro histórico. Isso é uma atração incrível, inclusive a sede do governo do estado do Maranhão é no centro histórico, é um dos lugares mais visitados de São Luís e do Brasil também. E em São Luís, e não for no centro histórico, você não está conhecendo a bela ilha de São Luís. Tá? Então vamos lá. Eu falei até com vocês que o Palácio do Governo, aqui, ó, o Palácio do Governo, é esse aqui, ó, o Palácio dos Leões. Ó. Olha aí o Palácio dos Leões, tá vendo? Lindo. Olha o Palácio dos Leões. Tá certo? Esse é a sede do governo que fica no centro histórico também de São Luís. Essa foto belíssima que eu coloquei aqui para vocês aqui. Ao fundo aí você vê o Palácio dos Leões, que é a sede do governo. Então aqui, ó, começando. Esse é um dos principais destaques da cidade, um verdadeiro museu a céu aberto. Olha aí, e é mesmo. São Luís tem o maior conjunto arquitetônico de azulejos portugueses da América Latina. Até falei um pouquinho dos azulejos, vou falar mais. As cores, formas e texturas do centro histórico criam cenários super charmosos para fotos. Além disso, a capital tem diversas casas coloniais, museus e prédios que ficam abertos à visitação, como o Palácio dos Leões, que é a sede do governo do estado do Maranhão, que eu falei com vocês. A questão do maior conjunto arquitetônico de azulejos da América está nesse centro histórico de São Luís. Praticamente, quando você chega nesses locais, você vê a maioria dessas fachadas de centro histórico com azulejos assim. Tá? Então, por isso que é lindíssimo e a visitação para ele é muito grande. Pela sua importância histórica, cultural e simbólica, o Centro Histórico de São Luís foi tombado pela Unesco. Então, patrimônio.
Organização das Nações Unidas para Educação e Ciência e Cultura. Ele é um patrimônio histórico tombado pela Unesco. Para você ver a importância. Assim como você tem Olinda, assim como você tem Ouro Preto, você tem isso aí também, o Centro Histórico de São Luís, tombado pelo patrimônio histórico da Unesco. Sob o domínio português, a cidade ganhou seu traçado original, mantendo as diversas fases da expansão urbana. A cidade, inclusive, preservou até hoje o recorte das ruas, do jeito que Portugal fez. Ó. Eles simplesmente não mudaram absolutamente nada essa parte que vocês estão vendo aí. Tá? Até o que eu vou botar. Exatamente a questão das ruas é o recorte delas. Foi asfaltado em relação ao que era antes. Então, ele manteve isso aí. Organizado de maneira retangular, conforme o planejamento original, além de inúmeros edifícios históricos, até hoje super bem conservados. A conservação dele, ultimamente, está sendo bem conservada, tá, gente? Realmente teve um período que praticamente foi deixado às traças, e o pessoal depois, principalmente em 97, que ela ganha esse título da Unesco, e a Unesco exige um prazo, às vezes ela exige prazo de 5 a 8 anos para que você possa reformar aquilo ali, senão você perde esse título de patrimônio histórico. Isso acontece. Então, hoje, realmente, e é importante você ter um título de patrimônio histórico. Isso atrai turistas do mundo todo, não é só questão do Brasil, porque é bonito mesmo, é lindo mesmo. Você vai ter uma oportunidade, se você é questão de São Luís, se você não é, você vai trabalhar lá, você vai passar muito tempo nesse centro histórico, que é maravilhoso. Continuando, aí vocês estão vendo a questão dos azulejos, né, que é o maior da América inteira, essa parte dos azulejos portugueses. É um grande conjunto arquitetônico, prédios sólidos, construído com pedras, óleo de peixe, madeira de lei, que reflete como era a vida em uma cidade colonial nas nações ibéricas. O que é as nações ibéricas? Portugal e Espanha. Tá? São cerca de 4.000 imóveis reconhecidos como importância histórica, 4.000, muitos casarões cobertos com típicos azulejos portugueses e espalhados por vielas, becos e ruas estreitas de paralelepípedo, tá? Que ainda mantém paralelepípedo em muitos desses locais, tá? Para manter a questão original. 4.000 locais aí. Olha aí para você ver, tem mais uma foto aí da região. Tá? Alguns com os asfaltos, outros com paralelepípedo, para manter a tradição. Tombado pelo IPHAN, aqui do Brasil, Instituto Histórico Nacional, nosso, em 1974, e foi reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial e Histórico pela Unesco em 1997. Então, 2 títulos, né? Tombado pelo IPHAN, Patrimônio Histórico Nacional, em 74, e é Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco em 97. Por isso que é a importância. Por aportar o testemunho de uma tradição cultural rica e diversificada, além de construir um excepcional exemplo de cidade colonial portuguesa, com traçado preservado e conjunto arquitetônico representativo. Por se tratar de uma cidade histórica viva, pela sua própria natureza de capital, São Luís se expandiu preservando a malha urbana do século XVII. Essa era a malha urbana do século XVII. Vendo? E seu conjunto arquitetônico original. Em toda a cidade são cerca de 4.000 imóveis tombados, sobrados, casas, edificações, com até 4 pavimentos. Aí tem uma parte, e aí tem o Palácio dos Leões, que é a sede do governo. Ok? Eles colocavam até a questão, são conjuntos homogêneos, remanescentes do século XVIII e XIX, quando o Estado do Maranhão teve participação decisiva na produção econômica do Brasil, como um dos grandes exportadores de arroz, algodão e matérias-primas regionais. Então, entre os séculos XVIII e XIX, o Maranhão, né, principalmente a região de São Luís, ela foi muito em questão de importância. No século XX, ela perdeu esse poder. No século XX, ela se tornou uma das cidades mais pobres da questão do Brasil. Então, você vê que, por exemplo, você tem do século XVIII e XIX aí, uma São Luís poderosa, rica, né, que chegou a ser a 4ª capital mais próspera do Brasil, e você depois, no século XX, você tem uma pobreza enorme na cidade. Né? Hoje está recuperando, mas ela foi uma das capitais mais pobres do Brasil. Tá? Então vamos lá, continuando. Nessa época, São Luís foi considerada a 4ª cidade mais próspera do Brasil, depois de Salvador, Recife e Rio de Janeiro,
que eram as principais aí, sobretudo no litoral. Salvador e Recife, a questão do açúcar, depois do Rio de Janeiro, depois no ciclo do ouro, que foi a capital, Salvador foi a primeira capital, Recife a segunda. Os mais representativos exemplares da arquitetura de São Luís, datam sobretudo da segunda metade do século XIX, sobrados de fachada revestidos em azulejos portugueses, que estão entre os aspectos mais expressivos da civilização do Maranhão. Olha as casas aí com questão dos azulejos. Tá vendo? Então, por meio do estilo tradicional português, criou-se uma arquitetura única, pela generosidade das matérias construídas, utilizadas e soluções ambientais adotadas. A arquitetura histórica, a adequação do clima, com o aproveitamento máximo da sombra e da ventilação marítima. Por que eles faziam dessa forma? Tá vendo? A cidade muito... Tem uma explicação que eles fizeram, os portugueses, bastante disso aqui. Por quê? A cidade é muito quente no verão. E no inverno chovia bastante. E como era muito quente, eles revestiam a casa de azulejos para fazer um clima mais ameno dentro da casa. Entendeu? Era uma forma de poder esfriar um pouco mais. Só que eles colocaram a questão dos azulejos. Esses azulejos vinham em questão de Portugal, né, no caso, e virou hoje a grande atração turística. Porque isso praticamente não existem mais. Né? Então eles vieram de Portugal mesmo, eles colocaram para ter essa questão climática, né, e acabou virando esse ponto histórico hoje, patrimônio cultural da humanidade. Continuando. O centro mantém seu tecido urbano preservado, com os toques de elementos que caracterizam e conferem secularidade. Destaque-se o uso lá do azulejo, entre outros aspectos, e as dimensões que transmitem sua importância no processo de ocupação territorial. Aí o Palácio dos Leões, que é o edifício sede do governo do estado do Maranhão, que podem ser visitados, viu, gente? Localiza no centro histórico da cidade de São Luís do Maranhão. Lindíssimo também, bastante, né? Tá vendo? Então, o Palácio dos Leões, ele pode, através de agendamento, ser visitado pela população, ok? Então, centro histórico importantíssimo. Agora, eu falarei com vocês da questão da gastronomia. Tá? A gastronomia de São Luís é um aspecto cultural também, olha no slide. A culinária maranhense tem influências de indígenas, africanas, lógico, os índios foram os primeiros habitantes, os africanos vieram trabalhar como escravos, e os europeus, principalmente dos portugueses, né? Os portugueses e a questão dos franceses, mais dos portugueses. Os frutos do mar, lógico, por ser uma ilha, estão presentes nos principais pratos, como caranguejo e camarão, lógico, tem que ser. Opções são o cuchá, arroz de cuchá, peixe frito, peixada, a base nova pescada, anchofa na brasa, caldeirada e a tocha de camarão, que pode ser sururu ou de caranguejo, também importante, também que os frutos do mar dominam a questão. Além dos doces de coco, que são uma herança portuguesa. Esse que vier de Portugal é um dos principais motivos das visitas à cidade de Alcântara, que é perto de São Luís. Tá? Também encontra-se doces cristalizados, como massa ao caldo de jaca, abacaxi, buriti, caju e bacuri, e para refrescar, água de coco. Então, a típica gastronomia de São Luís. A cocada, questão dos doces, e os frutos do mar, que é tradição na cidade, e que ficou a herança dos índios, dos africanos e dos europeus. Combinado? Fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.